Fala, meus amigos e amigas corintianos, um excelente sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Corinthians para esse jogão de logo mais contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, a partida será às 18h30 lá no Rio de Janeiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião com o resultado aí, com o placar da vitória do Corinthians ou de um empate, e vamos para o vídeo. O Alan Savarino, são duas voltas ao time do Botafogo em relação à última rodada, inclusive. Montoro, e aí uma dúvida se joga o Arthur, o Santi Rodrigues ou o Nathan Fernandes, com o Arthur Cabral como centroavante. O time do Dorival Júnior, né? Provável escalação do Dorival, que vem de empate com o Cruzeiro jogando em casa. Hugo Souza, Mateuzinho, aí as opções do Félix Torres e do Léo Maná, Kaká e João Pedro Tchoca na zaga, o Angileri na lateral esquerda, Ranieri, Charles, Breno Bidon e aí, né, ou Luiz Gustavo Bahia, o Carrillo do outro lado, Romero, Ângelo Romero e Thales Magno, a dupla de ataque do Corinthians. Quarta-feira tem derby, né? Exatamente. O Corinthians... Por isso esse time tá modificado assim. Exatamente. O Corinthians já pensando num time alternativo, porque tem na Copa do Brasil o clássico, né? Abre as oitavas de final da Copa do Brasil jogando em casa na Neoquímica Arena contra o Palmeiras. Vamos colocar no papo o setorista do Corinthians, então, lá no GE. Globo, o Iago Rudá já está à disposição para falarmos sobre o jogo do Corinthians neste fim de semana contra o Botafogo, também já projetar, né, as semanas do Corinthians, né, porque o Corinthians tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, fazendo contato agora com a redação do Esporte da Globo lá em São Paulo. Rudá, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. É isso, né, o Dorival com a cabeça no clássico tão importante pela Copa do Brasil. Boa noite, Bené, Coutinho, Betão, os amigos que estão em casa acompanhando. Olha, de fato o Coutinho matou a charada e o Corinthians vai estar com esse time misto para o jogo contra o Botafogo, porque na quarta-feira tem derby com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Um momento que o Corinthians está muito pressionado, o Dorival Júnior está muito pressionado, o Fabinho, o soldado executivo de futebol do Corinthians, também muito pressionado. Então, foco total no jogo de quarta-feira com o Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E aí a gente tem alguns nomes preservados, né? O Memphis Depay, por exemplo, está relacionado, vai estar lá no banco de reservas para esse jogo contra o Botafogo no Newton Santos. O Yuri Alberto, que estava fora por 2 meses, desde o jogo contra o Atlético Mineiro, antes da paralisação do futebol, do calendário do futebol brasileiro por conta da realização da Copa do Mundo de Clubes, ele volta a ser relacionado, mas também vai ficar no banco de reservas. Pode ser que o Dorival utilize ele no decorrer da partida contra o Botafogo. Mas todas essas alterações, né, inclusive com alguns garotos da base ali entre os prováveis titulares, né, o caso do João Pedro Tchoca, do Léo Maná na lateral direita e do Bahia no meio de campo, é porque o Corinthians está focado mesmo no derby. A situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores, o Corinthians não vence há 2 rodadas, empatou em casa no meio da semana contra o líder Cruzeiro, está na 11ª colocação, mas um momento de instabilidade, e por isso a diretoria, em conversa, né, em comum acordo com a comissão técnica, vai priorizar o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira. Né, Betão? Não que seja o correto, né, para um treinador trabalhar, mas Sim. Dorival sabe da importância que tem esse clássico, esse confronto entre Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. No Brasileiro é um jogo difícil, né? O Corinthians vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, que jogando em casa tem muita força, né, nos últimos anos, e aí ele faz essa opção, né? Sabe que talvez até para continuar no cargo ele precise entregar resultado e bom desempenho nos clássicos da Copa do Brasil. É sempre um dilema pro treinador, né? Porque não tem como você ignorar um clássico nas Copas. A gente sabe quanto que o Dorival ele dá um peso importante para as Copas. Acho que ele se recolocou num tamanho no mercado pelas Copas, ganhando Libertadores e Copa do Brasil no Flamengo, voltando a ganhar a Copa do Brasil no São Paulo, que não ganhava, era inédito. Não Ele é tricampeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Tinha conquistado com o Santos também. Isso em 2010. Né? Então o Dorival ele valoriza isso. Ao mesmo tempo, eu fiz o último jogo do Corinthians, né, no Brasileiro, contra o Cruzeiro, né? E assim, nossa, o Corinthians de novo, assim, eu achei que o Dorival ia conseguir dar uma cara para esse Corinthians, porque nos últimos trabalhos o Dorival conseguiu arrumar a casa com o que o time tinha num período até curto, ali, vamos dizer, 10 jogos, assim, dava uma cara. O Corinthians continua com o mesmo problema que tinha com o Ramon Dias, é um ataque ineficiente, sempre buscando Maduro. Quando não tem o Yuri Alberto, o Deus acuda, um espaço para o Memphis jogar e conseguir se destacar. O Memphis me parece sempre meio perdido e batendo nas defesas. Então, assim, o Dorival escolheu as Copas, mas o brasileiro não dá para abandonar, porque você pisca, tá próximo do zona de rebaixamento, amigo.
Acabou. É por aí, né, Coutinho? Situação complicada. O Corinthians vive também essa turbulência que parece eterna, fora das quatro linhas também. Isso. Tudo isso vem no pacote nesse momento de escolher, entre aspas, o que priorizar nesse momento da temporada e sabendo que pode ter uma situação complicada no Campeonato Brasileiro se os pontos não chegarem, né? Se não tiver uma reação rápida também. Então, Bené, assim, é um clube que teve o seu presidente, ter a confirmação do impeachment do seu presidente nas próximas semanas. Tem um interino no cargo, né? No cargo de presidente do clube, de mandatário do clube. Não se sabe exatamente quais serão os próximos planos. Pagar mais conta, trazer mais jogador. Fabinho fica, Fabinho não fica. Ao que parece, tá bem prestigiado até pelo trabalho que consegue fazer minimamente ali de tentar blindar os jogadores disso. O próprio Dorival, né? Ele sentou, e é muito engraçado isso. Após o jogo contra o Cruzeiro, eu tava vendo a coletiva, e ele fala, não, assim que eu cheguei, eu sentei com o Fabinho, com o presidente, no caso anterior, né? Porque contratou o Augusto, e falei de 4 jogadores, de 4 situações. Ele até fala específicas ali. Precisa mesmo. Precisa, mas quando a gente para ver a situação financeira do Corinthians, parece ser uma promessa difícil de ser Não, e ele ainda fala assim, me foi confirmado que isso aconteceria. O que eu estranho muito, né? Porque mostra o quanto o ex-mandatário, o atual, enfim, a gente só vai saber depois do dia 9 de agosto, Augusto, ele está desconexo com a realidade do clube hoje. Né? Que não deveria ser essa. É compromisso em Exatamente. rechear o time se performar e ele se livrar disso aí. Aconteceu isso no ano passado, Sim, né? Não dá pra fazer isso todo ano. E aumentou a dívida enquanto, né? Se eu sou o dirigente do Corinthians hoje, e sento com o Dorival ou qualquer treinador e me pede 4 jogadores, chego pra ele e falo, você tem todo o direito de não aceitar. Mas eu não vou te dar esses 4 jogadores. Olha na base. O elenco vai ser esse até o final do ano, porque eu não tenho condições de trazer ninguém enquanto eu não acertar tudo aquilo que eu devo para os atuais jogadores que eu tenho hoje. Até o GE subiu uma nota hoje, o Iago pode confirmar, né, de que o Corinthians começou a pagar, começou a quitar. É uma boa notícia, tomara que isso continue, né, e que isso se acerte de alguma maneira, minimamente falando. Mas, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque é difícil a gente analisar só o time do Corinthians em meio a esse contexto. Aí um dia Gaviões vai no treino, no outro é protesto na porta do clube, justo, inclusive, protesto justo contra a diretoria. Jogadores importantes fora da equipe. Dorival não conseguiu ainda encontrar qual é o time, qual é o esquema. Voltou a utilizar, não no último jogo, mas até o jogo contra o São Paulo, o esquema de losango no meio campo, que deixava o time tão vulnerável defensivamente com o Ramon Dias, e o time voltou a ficar vulnerável defensivamente. Tem ali uma questão de relacionamento com o Memphis Depay, que já faltou treino, que já foi embora antes dos outros jogadores. Tem uma série de coisas, cara. A gente pode fazer um programa inteiro de 2 horas e meia só falando de Corinthians aqui, abordando cada um desses temas. É difícil. O alento é que o Yuri relacionado, né? Já imaginando um retorno pro clássico contra o Palmeiras, essa matéria que você citou, né, tá lá no GE. Globo, assinada por Iago Rudá, inclusive, Corinthians pagando a parcela das premiações atrasadas, isso, e colocando em dia direito de imagem do elenco, né, Iago? Tudo isso, né, turbilhão que é o Corinthians, analisar o Corinthians hoje vai muito além de falar do time que vai entrar em campo, né? Com certeza, assim, o Corinthians hoje é um clube muito complexo por todas essas questões que envolvem a política do Parque São Jorge, a dificuldade que o Fabinho Soldado tem de ir ao mercado e buscar reforços, né? O que a gente tem de informação no momento é que o Corinthians está em conversa, está analisando o Victor Sá, né? Mas o Dorival tem essa expectativa de 4 jogadores. O Corinthians hoje está com um endividamento ali na casa de 2,5 bilhões de reais, e é uma situação muito complicada para o Corinthians ir no mercado e conseguir disputar e concorrer com clubes aqui do Brasil e com clubes até de mercados menores, né, da América do Sul, por exemplo, financeiramente por esses atletas, né? E aí, agradecendo o Coutinho pela moral, o Corinthians deve ainda, na verdade, entre premiação das metas alcançadas no Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi a vaga para a pré-Libertadores desse ano, e também em relação ao título do Campeonato Paulista dessa temporada, em cima do Palmeiras, algo em torno de 12 milhões de reais, isso já incluindo as bonificações ali do Memphis Depay, que é o jogador que tem mais dinheiro para receber. O Corinthians fez um acordo com o elenco, desses 12 milhões o Corinthians acertou, né? Apalavrou com o time em pagar em 3 parcelas. Na última quinta-feira pagou a primeira delas e também acertou os direitos de imagem que estavam em aberto ali com a maior parte dos jogadores. Então, assim, dentro do possível, a diretoria está trabalhando, está buscando dinheiro novo, está tentando acertar as arestas com os jogadores. Mas o cenário
completo, né, a visão de cima do Corinthians, é que tem muita coisa em aberto, tem muita dívida, é um clube que a política tem atrapalhado muito o dia a dia do Corinthians e, claro, como vocês muito bem falaram, né, a gente vê a consequência disso em campo, que nem sempre o Corinthians consegue demonstrar força, né? Fica cambaleando no Campeonato Brasileiro, já cambaleou na Conmebol Libertadores, foi assim também na Copa Sul-Americana, eliminado na fase de grupos. Não é um momento nada bom do clube do Parque São Jorge. Iago, já antes de me despedir de você, tem a renovação de contrato com o Yuri Alberto, né? Novo vínculo assinado até 2030. Uma boa notícia no meio disso tudo para o torcedor do Corinthians. Exatamente, o Corinthians renovou o contrato do Yuri Alberto até 2030. O antigo vínculo ia até o fim de 2027, só que como o Yuri Alberto é um jogador muito valorizado no mercado, a diretoria se antecipou e firmou esse contrato aí até 2030. A multa para clubes de fora é de 100 milhões de euros e a multa para clubes nacionais, aqui clubes do Brasil, é de 500 milhões de reais para tirar o Yuri Alberto aí do CT Joaquim Grava. A gente está vendo umas imagens dele treinando com a camisa do Corinthians. Hoje, com certeza, é o jogador mais valorizado aí do elenco, então por isso que a diretoria e o clube tem todo esse carinho com o Yuri. E o torcedor tem uma expectativa justificada pelo que ele já apresentou nos últimos clássicos, né? Fez gol de título do Campeonato Paulista, inclusive jogando contra o Palmeiras. Iago, tamo junto, obrigado pelas informações. Volte sempre ao Tanário. Boa noite, amigo. Valeu, meus amigos. Boa noite. Torcida corintiana em frente ao Parque São Jorge. O Alexandre Silvestre estava lá e chega agora para contar tudo que rolou nessa manifestação. Boa noite, Silver. Quais foram as pautas dos torcedores? Tudo bem, Michele? Reunião que aconteceu ontem na frente do Parque São Jorge com centenas, talvez milhares de torcedores, um protesto encabeçado pela Gaviões da Fiel, que contou também, obviamente, com o apoio de outras torcidas organizadas, muitos torcedores comuns, um protesto que foi tenso, porém pacífico, muito forte, com bandeiras, com faixas, com bonecos simbolizando ex-presidentes do Corinthians sendo queimados, tipo uma malhação a Judas. O negócio não foi fácil não, Michele. Eles pedem faxina geral, os torcedores, pedem honestidade, basta de corrupção, que o Corinthians seja mais democrático, exigem também uma mudança drástica no estatuto do clube para que o colégio eleitoral do Corinthians possa ser ampliado também para torcedores de fora do quadro associado, para o fiel torcedor, por exemplo. Querem que o Augusto Melo vá embora, sequer espere o dia 9 de agosto, quando haverá a Assembleia Geral de Sócios. Então eles pediram para o Augusto já renunciar. O Augusto já disse que não renuncia, vai até o fim. Ele tem ainda uma possibilidade de ser resgatado ao poder caso o sócio do Corinthians entenda assim na votação do próximo dia 9 de agosto. E os nomes que foram mais xingados, na minha visão, eu que estive lá até quase 10 horas da noite, até porque no final ainda queimaram os bonecos lá que simbolizavam os ex-presidentes, para mim, pelo meu termômetro, foram Duílio Monteiro Alves, André Sanches e o próprio Augusto Melo. Na tela para vocês agora, um resumão do ambiente que aconteceu na porta do Parque São Jorge ontem, durante a noite. Das 7 até umas 10, 10 e meia, 11. Imagem forte aí no final, né?
os bonecos pegando fogo, o escudo do Corinthians ao fundo, a fumaça subindo e uma pressão muito grande também para cima dos conselheiros, que no entendimento da torcida ou desse grupo de torcedores precisa ser mais enérgico. Boa notícia, o Corinthians conseguiu quitar a primeira parcela, conforme combinado no começo da semana, da premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, do Paulistão desse ano com o título. Então são 3 parcelas, o valor total para os jogadores de 12 milhões de reais, a primeira parcela quitada. E na volta vamos falar... E vou trazer mais algumas informações do Botafogo, que é o próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver a tabela de classificação atualizada, a equipe do Botafogo está na 5ª colocação, 14 jogos, 25 pontos. Já o Corinthians está na 11ª colocação, só que já tem 16 jogos no campeonato e soma 20 pontos. Precisa vencer, apesar de ser um jogo difícil lá no Rio de Janeiro, mas o Corinthians precisa vencer para poder ficar mais próximo ali da parte de cima da tabela, pelo menos almejando uma Libertadores. Nos últimos 5 confrontos entre Botafogo e Corinthians, foram 3 vitórias da equipe do Botafogo. Na temporada passada, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, a equipe do Botafogo acabou vencendo o Corinthians, e desses 5 jogos, o Corinthians venceu 2 jogos. Já nesse recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Botafogo, eles venceram 2 pelo Campeonato Brasileiro e tiveram um empate contra a equipe do Vitória dentro da sua casa. Fora isso, foram os 2 últimos jogos do Mundial de Clubes que eles acabaram perdendo para o Atlético de Madrid, mas acabou se classificando, e logo em seguida foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de finais. Relembrando, a partida será neste sábado, às 18h30, lá no Rio de Janeiro. Enfim, essas foram algumas das informações do próximo confronto do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo.